É fácil também, exato. Depois, as bacias hidrográficas, elas podem ser classificadas de acordo com o destino final da água, né? Então, sobre essa classificação, assinale a alternativa correta. Lembra que, inclusive, Sami me perguntou, professora, todas as bacias hidrográficas desaguam no mar? Eu falei, não, Sami, tem algumas que correm para dentro, que desaguam no continente, né? E algumas que não têm rede de drenagem definida. Então, é sobre esse assunto. Pode desaguar do rio, o riacho pode desaguar na bacia hidrográfica, né? Isso, no caso, né? O riacho pode desaguar no caso de uma lagoa. Por exemplo, a Lagoa Grande tem um rio chamado Rio Jacu. Aí ele deságua na lagoa, totalmente. E aí é só fazer com um pouquinho mais de atenção que encontra, não está difícil. Aí depois tem ciclo hidrológico, é um sistema dinâmico, né? Vai perguntar sobre o que é o ciclo hidrológico. Alguém está pedindo para entrar. Deixa eu ver, Girlene. Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Acho que não. Só era Girlene mesmo. Vai falar do ciclo hidrológico, do escoamento, né, superficial, que é, enfim, as alternativas que vão estar relacionadas ao ciclo hidrológico, considerando os fluxos de reservatórios hídricos, certo? Depois, também sobre o ciclo hidrológico, mais relacionado à área urbana, que eu falei já isso para vocês, mas que a gente vai falar novamente. Os cachorros aqui, quando passa um cachorro, eles ficam atacados. Mas que a gente vai tratar novamente quando for falar de escoamento superficial, mas aqui eu estou falando do ciclo hidrológico, né, em áreas urbanas. Lembra que eu falei que nesse ciclo hidrológico, quando a gente falou do ciclo hidrológico natural, mas quando tem a intervenção humana, que esse ciclo hidrológico não tem, né, ele fica desregulado. Em áreas urbanas, geralmente a infiltração ela é o quê? Comprometida. Então a gente vai observar o quê? Uma redução da infiltração e um maior escoamento superficial, né? Um aumento do escoamento superficial. Por quê? Porque se o solo está impermeável, essa água não tem como infiltrar. Então vai diminuir o escoamento, ou vai diminuir a infiltração e vai aumentar o escoamento. Tá? Então, essa questão também é super fácil. Seria semelhante às enchentes, né, professora? Dentro da cidade, né? Que não tinha como escoar e... Isso. Isso. Professora, e as comunidades e as favelas também, né? Que vão jogando lixo, né, naquela área, nas margens, no coisa, né? Mas é principalmente relacionada à mudança do ciclo hidrológico pela impermeabilização do solo, né? Que não tem a capacidade... Precipita, mas ao invés de infiltrar, essa água vai escoar, né? Então, reduz a infiltração e aumenta o escoamento, certo? E a última questão também é sobre bacias hidrográficas, relacionado à dinâmica do ciclo hidrológico, né? No planejamento e o uso dos recursos hídricos, para vocês considerarem as principais características ou os principais elementos estruturais da bacia hidrográfica, tá? Então, também não está difícil, basta que vocês respondam com mais atenção, né? Lendo as questões direitinho, porque às vezes quando é de múltipla escolha tem uma palavra ou outra que faz a gente, né, escolher a alternativa que não é a correta, mas está tudo muito claro, não tem pegadinha, não tem nada disso, tá? Professora, que chama popularmente casca de banana, para vocês escolher. Não gosto, não acho legal, não. Certo? Não coloca. Agora eu peço que tenha um pouquinho de atenção, né? Quando vai responder, é bom ter atenção, tá? Então, hoje a gente vai falar de precipitação, chuva, que é um assunto bem fácil, bem tranquilo, para a gente entender. Deixa eu abrir aqui o assunto, para a gente começar a partilhar a tela com vocês. Bom, acho que vocês devem estar vendo já, né? Sim, professor, estamos vendo. Pronto.
Hoje, o que que nós vamos estudar? Porque vocês lembram que eu falei daquele livro que eu adoto, né, Introdução à Hidrogeografia. Ele traz inicialmente a importância dos recursos hídricos, né, a distribuição dos recursos hídricos na superfície terrestre, depois ele vai falar das bacias hidrográficas, nessa importância do ciclo hidrológico, da água, ele vai falar do ciclo hidrológico e depois ele traz novamente essa temática, detalhando cada um dos elementos do ciclo hidrológico. E um dos primeiros é sobre a precipitação, né? Então, hoje, nós vamos definir o conceito de precipitação e destacar sua importância, explicar o processo de formação das chuvas, distinguir entre os diferentes tipos de precipitação, apresentar a classificação das precipitações, as características, os equipamentos utilizados para a medição da precipitação e alguns tipos de observações ou cálculos que a gente pode fazer utilizando a precipitação. Então, o conceito é muito simples de precipitação, né? O que é a precipitação? Ela é entendida como qualquer forma de água proveniente da atmosfera que atinge a superfície terrestre. Ela pode ser observada através da precipitação na forma de neve, granizo, chuva, orvalho ou geada, né? Então, cada uma dessas condições, elas terão relação direta com a condição de temperatura e do tempo que estiver naquele ambiente, no ambiente em que ocorrer a precipitação, né? Por exemplo, a precipitação quando ocorre na forma de neve, significa dizer que o ar atmosférico está frio, menor que 0 grau. Então, por isso, condensou a água, né? Eu vou mostrar para vocês o movimento que faz isso, e ela, então, se solidifica e cai. O granizo, as partículas, elas se agregam com maior intensidade e em um outro nível da atmosfera, por isso que ela acontece. A chuva é a chuva líquida, que também vão existir diferentes características para ela. O orvalho já escuta, né, nas músicas, o orvalho da manhã, que é aquela, vamos dizer assim, o popular sereno, não é? Quando nossa mãe dizia, menino, sabe, sereno, né? Ou então, quando a gente acordava de manhã e nos carros ou nas superfícies, a gente faz um risco e tem aquela aguinha, né? O orvalho. E a geada é o orvalho, só que congelado, né? Então, a importância e a variabilidade temporal... Martim, eu acho que o seu microfone está ligado, aí atrapalha um pouco. Não, só ia perguntar assim, o orvalho, que é a condensação do vapor d'água, né, quando pega numa área mais fria, né, de coisa, né? Isso. Aí eu pergunto, ele geralmente vai até que horas da manhã, assim? Não tem uma hora exata para dizer, acabou o orvalho, né? E o local também onde tem maior incidência de orvalho também vai mudar. Geralmente é quando a temperatura ela esfria, né? Então esse vapor de água começa a surgir com mais intensidade, e quando a gente observa que ela evapora, quando o sol ganha mais intensidade. E perto de mata, né, professora, acontece isso também, né? Perto de mata, né? Sim, ou em áreas mais elevadas, né? Então é quando ocorre uma maior incidência do orvalho. Certo, obrigado, professora. Nada. Alguém mais? Eu me ampli. Então, eu jurava, professora, que o orvalho e geada era a mesma coisa. A geada, ela tem uma condição de temperatura diferente, né? Quando ocorre a geada. É mais frio, então, às vezes, ela congela, não é? Então, tem a importância, né, e a variabilidade temporal e espacial das chuvas. Certamente, quando vocês forem para a sala de aula, já estão, né? Mas, assim, quando forem abordar esse assunto, vocês ouvirão e como ocorre as gotas de chuva, né? Como elas se formam, como é o crescimento das gotas de chuva. E elas são chamadas de núcleo de condensação das nuvens, que são partículas orgânicas e agregas. Oi. Alguém? O orvalho, ele é considerado precipitação? Ele não se...
não se forma já na atmosfera, não. Então, e a precipitação também não é? Mas não é... Ah, entendi. É um tipo Porque, de tipo, precipitação. Igual como a Ele, chuva líquida ele também é um gruda tipo de nas folhas, ele precipitação. gruda nas folhas. A diferença é que a chuva a gente observa numa intensidade maior ou menor, mas na forma líquida. E o orvalho a gente observa mais na forma de vapor, entendeu? E aí, quando ela atinge superfícies, ela fica lá grudadinha Formando gotas, né, professora, e na forma planta. gotas. Isso, Exato. Ou em qualquer outra superfície que ela atingir, né? Você isso, observa nos concordo. carros, Isso, concordo. entendeu? Mas é um tipo de Correto. precipitação também, tá? E aí, certamente os alunos vão perguntar, né? Professora, como chove? Como é que forma a gota das chuvas? Né? A gente sempre, eu sei que eu tenho criança aqui em casa nessa idade escolar que também pergunta. Então, basicamente, evidentemente que eu estou falando para vocês aqui de forma é, mais Mais complexa. informal. Mas, assim, para eles vocês podem informar, olha, as chuvas, elas se formam nas nuvens, mas através de partículas, diferentes partículas, né? De sais minerais, cristais de gelo, aerosóis, e aí elas vão se formando, esses produtos que estão presentes na atmosfera, formando peso e depois vai ocorrer o processo de precipitação, né? E aí é importante também conhecer o quanto de chuva, né, o quanto entra no sistema, a importância de saber quanto de água terá dentro do sistema, dentro de um determinado ambiente, dentro de uma determinada bacia hidrográfica, né? Por que que é importante? Porque estimar essa quantidade de precipitação em uma determinada bacia, em um determinado sistema, vai ajudar para que os gestores identifiquem essa disponibilidade hídrica, né? Para avaliar a necessidade de uma área que tem irrigação, para ver quanto será destinada para irrigação, para prevenir enchentes, sabendo a forma da bacia, quanto dentro do sistema vai entrar de água, para a operação das hidrelétricas e para as outras demandas, como, por exemplo, o abastecimento público. E então, como eu falei para vocês, né, esses são os principais tipos de precipitação: neve, orvalho, granizo, geada e a neblina. E depois, alguns elementos são necessários para a formação dessas chuvas, né? Da formação da precipitação, como, por exemplo, o aumento da pressão da umidade atmosférica, né? Devido à evaporação e evapotranspiração, que se der tempo a gente já entra nesse assunto também. E aí, lembrando para vocês, né, que a gente já falou sobre isso, mas não custa nada retomar. A evaporação é a transformação da água no estado líquido para o estado de vapor da superfície líquida, e a evapotranspiração é esse processo de transpiração, mas de outras superfícies, como, por exemplo, as plantas ou até mesmo os seres humanos, tá? E aí, esse mecanismo de resfriamento do ar, né, tem a ascensão do ar úmido. Então, quanto mais frio, menor é a capacidade de suportar a água na forma de vapor, o que é comum, o que faz com que culmina na sua condensação, né? Então, pode-se dizer que o ar se resfria em razão de 1 grau Celsius por 100 metros até atingir a sua saturação, né? Vai subindo, né? Esse processo de condensação atinge a temperatura ideal para precipitar, juntando-se, agregando com todos os elementos higroscópicos presentes na atmosfera, como, por exemplo, os aerosóis de origem marítima, né? As argilas. Quando eu falo os aerosóis de origem marítima, o popular conhecido como maresia, né? Aquela maresia ajuda também na formação das chuvas. E partículas oriundas de atividades urbanas e industriais, né? As partículas de poluição de uma maneira geral. Tudo isso, elas vão se agregar e formar o peso necessário junto com a umidade
da evaporação e evapotranspiração para formar, então, a precipitação. E aí nós vamos encontrar, dentro desse processo de precipitação, basicamente duas situações distintas, que é conhecida como o processo de coalescão e coalescência, e um outro, o processo de Bergeron. Esse processo de coalizão e coalescência, né, é quando algumas nuvens quentes, isso é, de temperatura acima do ponto de congelamento da água, que 0 graus Celsius, elas se juntam, se agregam, formando então a gota da chuva para precipitar, né? Aqui a figura é muito didática e mostra para vocês, né? A gotícula da nuvem grande vai se articulando, né? As gotículas menores vão se agregando uma à outra, né? E aí formando uma gota maior até precipitar, mas Professora, na forma líquida. isso, desculpa eu interromper. Não se dá, por exemplo, no caso do temporal, não? Essa coalescência? Também. Então, não é a precipitação na forma líquida? Pode Tem ocorrer aquela chuva rápida, com onde diversas intensidades, com o com vento, com tudo, diferentes onde os grãos, intensidades. as partículas, né, de água, Isso. elas vão batendo na outra, né? Isso, vão ocorrer com diferentes intensidades. A diferença da coalizão e coalescência nesse processo de precipitação é porque a precipitação na forma líquida, né? Já no processo de Bergeron, as nuvens mistas, né, que estão em temperaturas abaixo de graus Celsius, vai fazer o quê? Trazer essas partículas congeladas, como cristais de gelos, né? E aí essas moléculas de água, elas vão se agregando, né, formando então os cristais de gelo para precipitar. Em forma de, que a gente viu anteriormente, de quê? Que chama, como é que se diz? Chuva de pedra, o granizo, Granizo, né? ou a neve, não é? Então, por isso a diferença desses processos. Um está mais relacionado à condição da precipitação na forma líquida e outro na condição da precipitação na forma sólida. Professor, me tira uma dúvida, não sei se é sinônimo. Neve e névoa. Neve, névoa e nevoeiro. São coisas diferentes. Coisa diferente, né? Tá certo. Não tem neve, é a precipitação na forma sólida. Névoa. Tá, tchau. A névoa é uma condição que. Mista, né? Não, as nuvens elas baixam um pouco mais a sua posição, tem mais umidade no ar, mas não chega a ser um processo de precipitação. Certo? Só vai ter mais umidade, mas não vai ter a precipitação em si. E aí depois, eu acho que vocês já viram na disciplina de climatologia os diferentes tipos de precipitação, né? Que eu vou apresentar basicamente 3 deles, né? Mas existem outros tipos. E as mais conhecidas são as chuvas convectivas, né? Quando ocorre a ascensão do ar úmido e quente, decorrente da elevação excessiva da temperatura, né? Como o ar quente é menos denso, ocorre então uma queda brusca, né? Do resfriamento rápido, gerando então a precipitação. Geralmente, quais são essas características? Como se caracteriza essa precipitação? Essas precipitações elas são intensas com pequena duração, cobrindo pequenas áreas, né? Então elas vão ocorrer com mais frequências nas regiões equatoriais, que tem essa característica de ter ascensão, elevação do ar úmido e quente, né? Então, a figura que já mostra, né? A ascensão do ar quente e úmido encontrando com ar frio, ocorre então a precipitação convectiva, né? E tem essa característica de uma pequena duração, cobrir pequenos espaços. No norte, né? Acho que alguém aqui já morou no norte. Temporal, né, professor? Pode se encaixar também aí, né? Ser rápida com coisa também, né? São nomenclaturas que a gente dá, né, para os diferentes tipos de precipitação, mas o correto é chamar de chuva convectiva, né? Isso. Certo? Aí as chuvas orográficas. Essa, Martinho,
conhece bem, que ele já falou até para mim. Areia embaixo, Exatamente. no buraco, como se diz, e areia na serra. Aí a chuva vai, bate na serra e beneficia a minha cidade. Exatamente, né? As chuvas orográficas, o que ocorre nessa chuva orográfica? A ascensão do ar quente e úmido proveniente do oceano, ou seja, dos ventos alísios, né? Então, essa precipitação ocorre devido a um obstáculo orográfico, né? E esse obstáculo orográfico pode ser uma montanha, uma serra, um relevo de maior altitude. Então, com essa subida, há o resfriamento do ar e então ocorre a precipitação, né? Então, geralmente, onde as chuvas orográficas elas atingem a posição a barlavento, é uma área mais úmida, uma área mais verde. E a posição a sotavento, ou seja, atrás, fica menos úmida porque a chuva orográfica só atingiu determinada posição. Alguns estudiosos, há muitos anos atrás, pelo desconhecimento que havia das correntes de umidade, associavam a condição de semiaridez do Nordeste brasileiro à condição das chuvas orográficas, né? E colocavam a culpa da semiaridez ao Planalto da Borborema. Dizia que alguns pesquisadores que os ventos vindos do litoral não tinham força suficiente para subir o Planalto da Borborema, precipitava a sotavento e a barlavento ficava sem umidade, gerando então a condição de semiaridez. Mas os estudos mais profundos mostraram que isso não existe, que é uma falácia, tá? A condição de semiaridez é uma condição do posicionamento global das áreas, né? E por diversos outros fatores também climáticos. E também tem outro tipo de chuva, que é as chuvas frontais, né? Então, nesse tipo de precipitação, alguém chamou? Oi, professora, Alexandre. Oi, Alexandre. Então, professora, eu trabalho numa área no Ceará, uma área de pesquisa, né, que eu até já falei em outras oportunidades, que a gente tem lá uma situação que o professor Rafael tinha falado lá atrás sobre o barlavento, né? E eu acho que lá é bem característico, sabe? A gente tem uma serra no formato de bumerangue, sim, onde o lado maior do bumerangue ele fica norte e sul, sim, certo? E a parte menor ela fica inclinada para oeste, né? É uma que fica mais ou menos assim, leste-oeste, né? E aí vai chegando ali naquela curva do bumerangue e vai inclinando para norte e para sul. E essa faixa de norte-sul, o lado leste dela, que é o lado virado para o oceano, digamos, apesar de estar muito longe, mas o lado oriental, né? Ele é muito escarpado e com muitas árvores frondosas, árvores altas. recebe a umidade, sim. Bem verdinho, verdinho, verdinho. O outro lado, ele não tem um declive muito acentuado, ele vai inclinando suavemente e também as árvores vão diminuindo o porte e aí quase vai virando essa caatinga mais tradicional, entendeu? Aí, entendi. assim, apesar dali ser uma região que até chove bem, porque faz parte ali da Chapada do Araripe e tal, Sim, mas quando eu tive essa aula do professor Rafael, eu consegui identificar bastante isso aí. Eu acho que pode ser até que existem outros fatores que contribuam, mas só o fato de ver que o lado leste está assim, virado para o oceano, eu consegui vislumbrar que, poxa, assim, faz sentido, porque é muito árvores altas, tipo a floresta atlântica, entendeu? E sim. aí, do outro lado, não tem escarpa, são uma vegetação mais rasteira, né? Uma caatinga com sabiá, com essas plantas normais, entendeu? Sim, Eu acho entendi. que eu consigo ver isso nesse local, entendeu? De fato, as chuvas orográficas têm essa função, né, de trazer a parte em que ela encosta a maior umidade e, portanto, ali as espécies se adaptam melhor a essa condição de umidade e se desenvolvem mais, né?
Lá, você tem assim, a altitude lá em cima são 600 metros. Entendeu? Que assim, a cidade que Sim. está embaixo é uma cidade chamada Farias Brito, né? Que está Já na ouvi base da falar. serra. Sim, E aí você sobe por um asfalto em zigue-zague, né? E chega lá em cima. chega lá em cima. E aí realmente é Entendi. perceptível isso, entendeu? É didático, né, para identificar as Exatamente. chuvas orográficas. E agora as frontais, né? Nesse tipo de precipitação ocorre a ascensão do ar decorrente do encontro de duas massas de ar, a fria e as quentes, né? E aí essa junção, essa ascensão, essa subida, ocorre o resfriamento e, portanto, depois a precipitação. Ela se caracteriza por ter uma longa duração, uma intensidade média e cobrindo grandes áreas, né? Ela vem assim, nesse formato, como vocês podem ver aí nessa imagem, um grande volume de água. E as precipitações não frontal, né? É resultado da baixa barométrica, e nesse caso o ar é elevado em consequência de uma convergência horizontal e em áreas de baixa pressão. E aí a gente pode entender aqui nessa imagem que aquela história que eu falei para vocês, né, das chuvas orográficas está relacionada à condição de semiaridez, que isso não condiz à realidade, porque no Brasil, as correntes no mundo inteiro, né, não só no Brasil, mas aqui nesse exemplo em específico, as correntes de ar elas vão se modificar, né, no inverno e no verão. Vão ganhar mais ou menos intensidade e vão mudar também de posição, né? O que a gente pode observar? Que o clima equatorial continental, né? Essa condição vai, no inverno, ter menos força, né? Ganhar menos intensidade. Já no verão, a gente observa que essa condição joga mais umidade, inclusive para o nosso semiárido, né? Por isso que nós temos uma quadra chuvosa que ocorre aqui no verão, não é? E depois a gente vai observar, por exemplo, a equatorial atlântico, como ela vai se modificar, vai se alterar, né? No inverno, ela vai ter uma posição que vai ganhar menos intensidade, e já no verão, ela vai se estender um pouco mais, ganhando também força, chamadas de alísios de Nordeste, né? Então, elas entram com mais intensidade, inclusive para o nosso litoral. E depois nós vamos observar a tropical atlântica, né? No inverno, a gente observa que ele vai jogar mais umidade para o nosso litoral, que são chamados alísios de Sudeste, e no verão vai perder menos força, não vai ter tanta intensidade. Professora, Martinho. Oi, Martinho. Só para não perder o raciocínio, por isso que o inverno aqui no litoral e no BR é diferente do sertão. Aqui, nessa fase de maio, junho, julho, lá no sertão é dezembro, janeiro, fevereiro, março. Enquanto eles estão terminando lá o inverno da gente, né? A gente começa, vai dar, quer dizer, dois polos diferentes. A gente é diferente, está começando o nosso. Exatamente, porque as precipitações que ocorrem no verão, elas têm intensidade maior e vêm do norte. Por isso que a floresta amazônica é extremamente importante para o nosso semiárido, porque ela é que consegue ter uma grande umidade de água, né, para transportar toda essa quantidade de água até chegar ao nosso semiárido. Isso. Entendeu? Então, elas vão ter situações e condições diferentes no inverno e no verão, ganhando... Professora, isso. Por isso que a explicação científica dos ventos é correta. E nós nordestinos, de lutarmos com todas as nossas forças para que preserve a floresta amazônica. Não Exatamente. Pela preservação dela em si, mas também pela preservação dela, porque ela é a nossa mãe aqui no Nordeste. Manda água para cá, né? E aqui as chuvas ácidas. Tem um vídeo, não vou passar agora, porque senão vai tomar tempo da nossa aula, mas está aí no YouTube nesse endereço, depois eu vou botar lá na sala de aula, que é super interessante e didático, que vai mostrar justamente a formação das chuvas ácidas, né? Como ocorre, né? As chuvas ácidas nada mais são do que a junção de vários elementos químicos pela poluição atmosférica que é lançado, o CO2, o nitrato, enfim,
dos elementos químicos, sulfúrico, tá? ácido sulfúrico, que vão se agregar nas nuvens, né? E São ocorre, Paulo, então, a principalmente, precipitação a capital. com um ácido maior, né? E o que causa, né, essa chuva ácida? Pode trazer problemas de pele, pode trazer Respiratórios. problemas para as infraestruturas, né, das obras construídas. Tem uma reportagem que mostra como as obras de Aleijadinho, em Minas Gerais, estavam sendo impactadas pela presença das chuvas ácidas, que eram provenientes de São Paulo, né? Vinham, traziam toda a carga de poluição de São Paulo para precipitar em Minas, Isso. gerando, então, esses danos estruturais nessas infraestruturas, né? E Professora, aí, inclusive, desculpa eu interromper, porque eu vi uma não, fique à reportagem, vontade. inclusive, que diz que por causa disso causa problemas respiratórios e até morte em São Paulo, porque São Paulo é uma das cidades mais poluídas do mundo. Isso. Bom, morte, assim, eu particularmente Não, nunca vi. Se morte você souber. de forma indireta, porque causa problema respiratório e tudo, e a pessoa, se não se cuidar, termina morrendo. Não diga assim, de forma direta. Sim, eu lembro que em uma aula o aluno falou para mim assim, professor, e tem como a gente detectar, perguntou, né? Tem como a gente saber que aquela chuva é uma chuva ácida? Eu digo, olha, tem como medir, não é? Nós temos um equipamento chamado pH-metro, né? Que aí, igual a esses de piscina, que a gente vai observar qual é o pH da água, né? Então, tem como verificar. Agora, determinar que a chuva que vai cair naquele momento será uma chuva ácida, não tem como. Ele disse, não, eu pergunto porque eu acumulava água da chuva na minha cidade, no meu sítio, e eu justamente media o pH e percebia essa mudança de pH entre uma precipitação e outra. Eu digo, mas também tem que ver o tempo que essa água ficou armazenada, quais outros elementos que podem modificar a característica dessa água, né? A não ser que seja exatamente no momento da coleta daquela água, quando precipitou, você analisar o pH e se ela tiver ácida, significa que aquela chuva foi uma chuva ácida. Então, é mais ou menos nesse sentido. E quais são as características das precipitações? O que a gente observa quando está estudando as precipitações? A altura pluviométrica, que é representada pela letra P, e ela é justamente a espessura média da lâmina de água precipitada, né? Geralmente a gente utiliza a medida de milímetros, né, para fazer a leitura da lâmina de água, né? Então, precipitou essa altura pluviométrica, que é medida em milímetros, é medida sem levar em consideração também a infiltração, a evaporação ou o escoamento em uma dada região, né? Também tem a duração, que a gente vai analisar através da letra T, né? Ela representa o período de tempo durante o qual ocorreu aquela precipitação. E geralmente a gente utiliza as unidades de H, de horas ou de minutos, né? Para avaliar. Então, a gente vai dizer o quê? Que precipitou 50 milímetros em 30 minutos, ou seja, um volume de chuva estrondoso para um determinado período de tempo, né? Mas aí a gente está relacionando altura pluviométrica e duração. Não está falando ainda de intensidade. Quando a gente... Martinho, acho que o microfone... Não, professora, desculpe. Sim, o instrumento é o pluviômetro, não é isso? Isso, eu vou mostrar. Acho que vocês viram também já na disciplina de climatologia, mas como eu estou falando aqui de precipitação, eu vou mostrar de novo a figura para vocês, tá bom? E aí tem a intensidade, né? Que a intensidade, ele faz relação da lâmina de água precipitada com o intervalo de tempo transcorrido, né? Então, a partir daí, nós tiramos a intensidade. Geralmente é medida milímetros por hora, milímetros por minuto, e a relação de cálculo é sempre I, que é a intensidade, igual a P, né? Precipitação, dividido pelo tempo, que é a duração. Então, a gente vai ter a intensidade dessa chuva. E o tempo de recorrência, eu lembro que já falei para vocês, é um cálculo, uma forma da gente entender quando um
determinado episódio de precipitação, né, vai ocorrer novamente num determinado intervalo de tempo, que geralmente pode ser a cada 10 anos, a cada 5, a cada 50 anos, vai ter, né, um tempo de recorrência em que aquele comportamento pluviométrico ele vai se repetir em uma dada região. Ela pode ser igual ou pode superar esse nível de precipitação. Então, do ponto de vista da intensidade, né, as chuvas elas podem ser consideradas fraca, moderada e forte, e cada uma delas vai ter uma característica diferente. Quando a gente fala que uma chuva é fraca, segundo os pesquisadores, ela vai ter 2,5 milímetros por hora de precipitação. Então, basicamente, ela possui características de ter gotas isoladas, onde a gente pode facilmente identificar, né? E essa precipitação geralmente é uniforme, inferior a 0,5 milímetros e muito numerosa, ou seja, ocorre uma duração mais longa, né? As chuvas moderadas, elas se caracterizam por ter 2,5 a 7,5 milímetros por hora, são chuvas isoladas, né? Podem ocorrer de forma isolada, a gente pode facilmente observar e pode formar também rapidamente as poças de água. E as chuvas fortes, né, ela tem uma intensidade superior, maior, que se caracteriza geralmente por ter 7,5 milímetros por hora, né? Ela cai no volume de água muito maior em lençóis, né? É difícil identificar isoladamente as gotas e a gente observa a formação de poças e a visibilidade, neste caso, fica mais prejudicada porque é uma chuva muito forte. E aí, o equipamento, né, que nós podemos medir a chuva. Essa medição é feita pelo pluviômetro ou pluviógrafo, né? O pluviômetro é constituído por um recipiente metálico dotado de um funil de anel receptor e geralmente com uma proveta graduada para fazer a leitura da lâmina de água precipitada, né? E aí, o pluviógrafo também pode ser automático, né? Ele pode fazer uma medição automática, sem precisar que a pessoa vá lá inferir essa precipitação, e geralmente quando ela é feita manualmente, os erros são mais frequentes, né? Às vezes as pessoas esquecem de fazer a anotação ou fazem a anotação errada. Eu lembro que quando eu fazia a graduação na UFPB, tinha uma estação pluviométrica na entrada da universidade. Hoje em dia não tem mais, porque tem muita construção, né? E fiz parte de um laboratório que o professor pedia para a gente vir toda tarde fazer essas anotações e pedia para a gente fazer um registro das anotações passadas de outras pessoas que anotavam. E o que tinha de erro, que a gente já identificava, porque sabia do comportamento da precipitação em João Pessoa. Então, quando a gente observava, hoje choveu 100 milímetros, quando a gente via na anotação, num 0 a mais 1.000 milímetros, não, isso aqui é um erro, não choveu 1.000 milímetros nesse dia, né? Então, tendo um equipamento automático, reduz significativamente os erros, né? Então, essa precipitação, né, a gente pode medir através da altura pluviométrica esse volume de precipitação e a área captada, né? E aí nós temos várias maneiras de fazer preenchimento dessas falhas, né? Tanto dos postos pluviométricos quanto de dados, né? Então, esses métodos são chamados métodos de ponderação regional, onde nós pegamos as informações desses dados postos pluviométricos, né? E essas informações a gente faz uma espécie de expansão de dados, né? Extrapola esses dados para que correspondam também a esses postos pluviométricos sem dados. Ou faz uma regressão linear, né? Para encontrar, então, qual o volume de precipitação que não tinha naquele registro dado. E as precipitações médias, né? Ela é entendida como aquela ocorrência extrema, com duração, distribuição espacial e temperaturas críticas para uma determinada área ou bacia hidrográfica. E aí as estações pluviométricas, né, vão mostrar para a gente a equação da intensidade, duração e frequência,
por meio da regressão linear ou não linear, tem essa equação aqui. A intensidade máxima e média da precipitação em milímetros por horas, o período de retorno em anos, a duração da precipitação e os parâmetros ajustados para cada dado pluviométrico e em cada localidade, né? E aí a gente vai observar como é que ocorre esse comportamento, né, da precipitação correspondendo à vazão, porque toda precipitação vai gerar um escoamento superficial, que vai ser uma vazão, né? Então, a probabilidade dessa vazão ser igualada ou superada dentro de um intervalo de tempo, ela é de 5%, ou pode ser retornada, né, nesse intervalo maior, de 20 anos. Então, significa dizer que, em média, há uma expectativa de ocorrência de um enchente igual ou maior ao que ocorreu em uma determinada área, de 20 em 20 anos, né? Mas também pode ter uma falha, e geralmente as literaturas mostram que essa falha gira em torno de 5%, né? Então, cada comportamento pluviométrico pode ser avaliado. E aí, como é que a gente observa, né? Existe um fluxo basal do curso de água, que ele é normal, mas quando a gente encontra um volume, um evento de precipitação maior, esse fluxo de água ele vai subir e ele pode mostrar comportamentos diferentes. Se for em uma área não tão urbanizada, esse fluxo não vai ter um pico excessivo de vazão, né? E aí, quando eu falo vazão, a possibilidade de ocorrência de enchentes, inundações. Quando é um fluxo corrente em área urbanizada, esse pico de vazão ele ocorre com um período de tempo menor e uma intensidade muito maior, como a gente pode ver no gráfico, não é? E uma área onde esse fluxo corrente não é tão urbanizado ou pré-urbanizado, a gente observa já um outro comportamento dessa quantidade de precipitação que escoa através da vazão fluvial, não é? Dentro desse pico. A duração de tempo vai ser mais prolongada e o fluxo vai ter um pico mais reduzido, né? E aí nós vamos encontrar diferentes metodologias e métodos para fazer a medição, né? Então, vai ter a média aritmética, de Thiessen, as isoietas. A aritmética é muito fácil, a gente pega os dados encontrados, imaginem que isso eu desenho aqui essa bacia, ficou bem feiozinho, mas para exemplificar para vocês, né? Imaginem que isso é uma bacia hidrográfica com diferentes postos pluviométricos e cada uma dessas com registros de precipitação diferente. Então, como é que a gente faz dentro do método aritmético, né? A média. Vai somar todos os valores de precipitação e dividir pelo número de postos existentes, né? E aí a gente vai encontrar, então, esses valores. E os gráficos a gente pode ler de diferentes maneiras e eles podem ser apresentados para a gente de diferentes formas, né? A precipitação ela pode ser apresentada sempre em milímetros e intervalo de tempo é que pode mudar. Eu posso apresentar em um ano, em vários anos, diferentes meses, né? Tudo isso vai ser alterado. Como esse gráfico aqui, ó, que mostra que a precipitação vai de 0 a 400 milímetros e ele está distribuído de janeiro a dezembro, onde a gente observa que os menores índices pluviométricos vão estar concentrados principalmente de julho a setembro e os maiores índices pluviométricos de fevereiro a abril, né? Então, a gente já, a partir daí, pode mais ou menos identificar uma área que tenha, né, um município que tenha essas características de precipitação. Depois, aqui nesse gráfico, a gente vai encontrar a distribuição em anos, né, que vai de 2001 a 2011. Então, o que a gente observa? Que o máximo de precipitação que chegou em uma determinada área foi de 900 milímetros anual, ou seja, a soma de todos os dados de todos os meses, dos 30 ou 31 dias, ou 28, se for fevereiro, né? Nesse intervalo de meses, dos 12 meses, soma e aí eu vou ter o volume total de precipitação em um determinado ano, né? Nesse intervalo de tempo, a gente observa que 2001 e 2004 foram os anos que tiveram menores índices de precipitação,
cerca de 100 milímetros, né? E 2010 foi o ano mais chuvoso, né? Onde teve o maior volume de precipitação, que foi 900 milímetros, né? E aí a gente pode fazer a leitura também, além dos gráficos, a gente pode fazer a leitura das precipitações utilizando as exoietas, né? Que são as linhas. Então, a gente observa aqui nessa figura exemplo de exoietas mensais para uma determinada bacia hidrográfica. Então, como é que a gente faz essa leitura? Muito fácil também, né? Basta identificar os valores nas linhas. A gente observa que a montante da bacia hidrográfica, a gente vai encontrar o quê? Precipitações de 300 milímetros. E a jusante da bacia hidrográfica, a gente vai encontrar precipitações de 50 milímetros. Então, essa bacia hidrográfica mostra condições climáticas diferentes, né? Onde se chove mais a sua montante, tem mais umidade, e a sua jusante chove bem menos. E aqui uma distribuição, né, das precipitações no Brasil, onde a gente pode, através das linhas, das exoietas, fazer essa leitura do volume de precipitação, identificando aí quais são as áreas que chovem mais ou chovem menos, né? O norte do Brasil é uma área que tem um volume maior de precipitação, e o nordeste semiárido é a área que tem o menor volume de precipitação. E aí, esses gráficos também mostram para a gente, né, as características de uma determinada área, de um determinado ambiente, que a gente pode identificar através da leitura, né, do gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui, nós vamos encontrar uma temperatura aqui em graus Celsius, como vocês podem ver, né, que vai de 0 a 30 graus, né, e as precipitações distribuídas nos meses, que vai de 0 milímetros até 75 milímetros, né? Então, o que a gente pode identificar aqui desse gráfico? Que essa área tem temperaturas bastante elevadas, né? Ou seja, a média gira em torno aí dos 23 graus, mais ou menos, não é isso? Mas maior parte dos meses a gente vai encontrar aí uma temperatura na casa dos 25 graus, e nós vamos encontrar aí os meses que mais chove, né, sendo fevereiro, março e abril, nessa região, que choveu cerca de 60 milímetros nesses meses, e os meses que menos chove, outubro, novembro, né, setembro, outubro, novembro, né, que choveu aqui, ó, em novembro, só 15 milímetros. Através da leitura desse gráfico, assim, aqui, a gente pode dizer que essa região é uma região o quê? O que vocês acham? Me digam aí. Tem alguém aí? Repita aí, professora, novamente. Vamos lá, novamente. Professor Agreste, né? Martim, vamos falar de condição assim, equatorial úmido, semiárido, tropical úmido, vamos, porque Agreste, Brejo é a nomenclatura Eu mais... diria equatorial úmido, né? Será, Martinho? Porque Equatorial úmido só chove 75 milímetros, no máximo. 75 milímetros? Sim. Olha aqui, eu estou falando desse gráfico aqui, ó, precipitação. Ah, não, é semiárido. Semiárido, exatamente. Exatamente, Martim, porque a gente observa uma maior concentração da precipitação nesses primeiros meses do ano aqui, que chega até 65 milímetros, não passa disso, ou seja, muito baixo, né? E aqui, ó, chegando só a 15 milímetros em novembro, e com a temperatura elevada, a gente logo identifica, esse gráfico é um gráfico de uma área semiárida, não é? Vamos fazer a leitura desse outro aqui? Olha, as características. A temperatura vai de 0 a 35 graus. E a gente observa que a média de temperatura vai estar aí em torno de 26, 27 graus, não é? E a gente observa que a maior parte dos meses do ano, essa temperatura está acima dos 25 graus. E a precipitação, ó, que é essa Janeiro, fevereiro, aqui. março, abril, Aqui que né? a gente observa que essa precipitação vai de 0 a 350 milímetros de chuva, né?
Aí chega aqui até 320, mais ou menos, em junho. Não é? E a gente observa uma concentração da precipitação aqui no meio do ano, ou seja, um inverno chuvoso, não é? E aqui, ó, um verão seco. Eu posso dizer que isso aqui se caracteriza em qual condição climática? Que é justamente a questão do o tempo chuvoso coincide com a área do semiárido, né? Não, aí é... Não, essa aqui não. Essa primeira, Sim, essa da aqui segunda, a gente já foi, aqui a gente já falando falou. da segunda, né? Não, estou falando justamente do outro, do lado direito. E aí? Litoral. Hã? Litoral e essa parte do brejo. Vamos recordar, eu estou falando de clima. Você disse que é qual? Vou citar alguns, certo? Equatorial úmido, semiárido, tropical úmido, me diz aí. Professora, não estou com a cabeça muito boa não, mas olhando a temperatura média e os milímetros, né, de precipitações, eu diria que é equatorial úmido. Exatamente. Pensei até em o clima amazônico, né? Exatamente. Porque tem muita precipitação e uma temperatura muito alta. Muito elevada, exatamente. A equatorial que eu tinha dito antes, professor. Martins, você disse que litoral, não sei o que. Não, eu me equivoquei. Tropical é dos trópicos, Câncer, Capricórnio, não tem nada a ver. É equatorial. Equatorial, exatamente. Isso. Então, a gente pode observar que na leitura da precipitação e da temperatura, a gente consegue identificar o quê? Que tipo de clima ocorre naquela determinada região. Por isso que é importante saber tanto fazer quanto identificar as características climáticas de uma determinada área, né? Levando em consideração a precipitação e a temperatura. Porque só a precipitação, ela não vai me dizer nada. E aqui eu vou mostrar um exemplo para vocês. Professora, isso que a senhora mostrou anteriormente é o que chamam de climograma, né? Isso, é um climograma. Exatamente. Eu vim aprender isso com o professor regente do estágio semana retrasada. E aí por isso deu para ler direitinho, porque eu aprendi na sala de aula com os adolescentes. Pois bem, é um climograma. Pois se eu tivesse dado essa aula antes, né, Samir? Né? Eu fiquei caladinha, porque eu não estava sabendo muito. Aprendi lá. Pois que bom, que já chegou sabendo. Aí, como eu estava comentando com vocês, que só a precipitação, ela não me diz muita coisa de uma determinada característica climática de uma região ou um ambiente, né? Porque observando esse gráfico aqui de baixo, que é um gráfico que a gente pode ver de anos, que vai de 1800 até o ano 2000, entre anos de precipitação e anos sem precipitação. Então, olhando, eu já coloquei, esqueci de tirar aqui, mas acho que dá para perguntar para vocês. Olhando assim, essa distribuição, vocês vão me dizer que esse comportamento de precipitação é de que área? É do Nordeste, mas vocês acham que é de qual? Do litoral ou do sertão, vamos dizer assim? Sertão. Por quê? Peraí, 50 milímetros, a média... Não, aqui eu não estou falando de volume de precipitação, aqui eu só estou dizendo registros de períodos chuvosos e registros de períodos secos, só. Porque, como eu falei para vocês, a gente não está levando em consideração nem volume pluviométrico, nem temperatura. E quando eu levo em consideração só a precipitação, isso não me diz muito sobre um determinado ambiente. E aí, o que vocês acham? Professora, esse deve ser um climograma diferente, né? Eu não conheço ainda, mas eu estou vendo que há muito... isso aqui registra o regime de chuvas anuais, não é isso? Isso, exato. Então, choveu, tem registro. Não choveu, tem registro. Então, há mais anos chuvosos do que anos em seca. Então, eu diria que é uma região de brejo. É do Nordeste, você falou que é do Nordeste. Porque então, tem ali na legenda. Estamos em Minas?
Então, deixa eu dizer para Agreste, vocês. Então, agreste. não é semiárido. Por isso, está vendo que esse gráfico não me diz muito sobre uma Não. determinada área? É Porque zona normal. aqui é só, não, semiárido. É só o registro de anos que choveu e que não choveu, sem determinar quantos milímetros choveu. Então, Aí como é que eu engana vou a saber? gente. Engana a É, gente, porque eu vejo que choveu muito, as áreas que não choveu foi poucas. Dá a entender que é uma área de litoral ou de brejo, assim, pois, porque a gente vê, falsamente, né? exatamente, porque a gente vê uma maior É, sequência de azuis, né? De registros de precipitação. eu mesmo me enganaria nesse caso. Sem dizer quanto choveu, mas é semiárido. E veja quantos anos secos a gente pode deduzir, porque no litoral a gente não vai encontrar anos sem registro de precipitação. Mas veja, a gente vai encontrar aqui em 1800, 2, 3 anos seguidos de seca. Aí aqui 1820, mais 3 anos. Aqui, ó, a grande seca que ocorreu na década de, mais ou menos de 30, né? Ó, 2, foram 8 anos de seca, e assim sucessivamente. Aqui em 80 também, ó, uma grande seca que houve, a maior das Essa área secas. vermelha, né? Aqui são De baixo. registros de anos secos, de anos que não choveu nada, nenhum registro de precipitação. E em cima foram os anos que registraram volumes de precipitação, só não tem O azul é determinado chuva, né? O azul é o chuva. quanto, azul é chuva, só não tem o volume de precipitação, quanto precipitou, pode ter chovido 30 milímetros, 5 milímetros, mas tem o registro. Então, esse gráfico não me diz exatamente nada de uma determinada área, de característica climática de uma determinada área. Ele só vai me dizer que houve em determinados anos precipitação e em outros anos não. Né? Então, a gente tem que saber também fazer as leituras desses gráficos. Para isso, é importante a gente saber, nesses dados, o que é uma série histórica, né, que pode ser da precipitação diária, e é importante observar que para uma série histórica mínima, a gente precisa de 30 anos de observação para a gente caracterizar uma determinada área, né? E essa série original é preciso ter 30 registros, 365 dias, né? Que é de um ano. A série anual precisa mostrar para a gente os dados de máximas e mínimas, né? E essa série parcial, se a gente não tiver a série histórica completa, a gente precisa estabelecer um valor de referência, né? E aí a gente pode usar como exemplo, nesse caso, as precipitações acima de 5 milímetros por dia é um valor de referência para uma série parcial, já que a gente não tem essa série histórica toda. E a série ela pode ser constituída também de N números de anos, ou maiores valores máximos, ou menores mínimos valores, para a gente chegar a uma determinada conclusão sobre a característica de precipitação em um determinado ambiente. Voltando a lembrar, se eu analiso apenas o volume de precipitação, eu só vou encontrar as características de como choveu em uma determinada área, seja ela anualmente ou um conjunto de meses, né, a cada ano, ou posso ter um climograma completo, aí sim, esse climograma completo vai me dizer as características climáticas de uma determinada região, porque eu vou ter o volume total de precipitação e o volume e o valor total de temperatura que há em um determinado ambiente, né, para chegar a identificar que tipo climático existe em uma determinada área. Entenderam? Esse climograma entrega, inclusive, a amplitude térmica, né? Exatamente, né? A mudança de temperatura que tem. Nos dois ambientes, a temperatura é bastante elevada, né? Mas, assim, a precipitação é o que vai mostrar o diferencial. Se a gente não observar bem, a gente não identifica que o primeiro só tem apenas até 65 milímetros de precipitação, né? Alguém falou, professora? Fui eu, professora Davi. Boa noite. Oi, Davi. Oi, entrou? Tá dando certo, eu vou conciliando aqui. Sim. Me diga uma coisa, por esse gráfico que a senhora mostrou, da precipitação durante 30 anos, pelo que eu percebi,
não dá nem para a gente fazer uma estimativa de grandes secas, né? Porque foi tão irregular, né? Que a previsibilidade fica um pouco complicada de se fazer, né? Tipo, por exemplo, um período de retorno, né, que você diz, e saber quando é que nós vamos ter novamente outra grande seca. Por exemplo, houve uma grande seca e pela previsão durante os 30 anos, um exemplo, se a gente for fazer uma previsão para mais 30 anos, baseado nos 30 anos anteriores, durante um período de 10 anos, chuvas regulares, e aí nesse íntere vai acontecer uma grande seca, um exemplo. Essa previsibilidade, pelo que eu vi aqui no gráfico, fica um pouquinho comprometida, né? Isso, exatamente. Alguns pesquisadores, eles dizem que as grandes secas sempre ocorrem de 100 em 100 anos, né? Como, por exemplo, ocorreu em 1880, outra ocorreu em 1980. Mas não tem como... Sim, é perceptível aqui. Não tem como ter certeza, né? Pode ter uma margem de erro. Entendeu? Então, baseado nesse pressuposto, em 2080 haverá uma nova grande seca. É o que especula, né? A gente não tem como ter certeza disso. Tá bom, professor, obrigado. Entendeu? Bom, minha gente, então é isso para a aula de hoje. Espero que vocês façam uma boa prova de hidrogeografia. Como eu falei, ela está bem simples, basta ter só um pouquinho de atenção, que todo mundo tira 10, tá? Ok? Alguma dúvida com relação a ela? Com relação à prova? Semana que vem a gente se encontra normal, né? Continuidade do assunto. Tá certo. Sim, como hoje. Precipitação, próxima semana vai ser evapotranspiração, evaporação, e eu acho que infiltração, porque o assunto de evaporação e evapotranspiração é bem curtinho. Aí vai vir, certo? Professora, então a prova vai ser fácil, não precisa de se precipitar da prova, né? Não, sem precipitação, seca total. Professora, essa é a primeira aula da unidade 2? Isso, a primeira aula da unidade 2, Alexandre, certo? Beleza. Oi. Eu estou lembrada, eu já ia lhe cobrar. Cobre juros e correção monetária. Tá. Pronto, pois tive precipitação. Eu não estou com o livro aqui para olhar, ó. Mas, bom, eu te mando depois pelo canal não oficial de aula. Pois tá bom. Pronto, para a turma fazer a leitura. Combinado, então. Obrigada, viu, Ranieri? Tchau, tchau. Boa noite, minha gente. Tchau, tchau. Até a próxima semana. Tchau. Sami, fique calma que tudo dá certo. O olho está até tremendo aqui. Mas vai Uma dar hora certo. ele vai parar de tremer, nem que seja no fim do curso. Tchau, tchau, minha gente. Tchau.